Você já se perguntou se superdotação é só tirar nota alta? Ou então assim, que todo superdotado é um gênio incompreendido? Essas perguntas são muito comuns. E na caixinha de perguntas ali do Instagram e aqui do YouTube, vocês fizeram perguntas como essas e outras muito interessantes, gente, algumas bastante inusitadas sobre a questão da superdotação. Hoje eu separei as perguntas que mais se repetiram e algumas que quase ninguém fala pra gente esclarecer. E se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, ativa o sininho, dá o teu joinha, porque isso é muito importante para a gente seguir com um trabalho de qualidade focado no desenvolvimento das nossas crianças. Fica comigo até o final, que talvez uma dessas respostas mude totalmente a forma como você enxerga a superdotação e as altas habilidades. Vamos lá então. A criança já nasce superdotada ou ela pode desenvolver a superdotação? Superdotação, ela já nasce, tá, gente? É genético. Então, existe todo um mecanismo hereditário, familiar, né? Genética familiar, que vai, então, fazer com que essa criança nasça com uma capacidade de raciocínio muito mais rápido, um filtro intelectual maior, com uma curiosidade maior, uma capacidade de associar informações, né? Fazer ligações entre elas, com uma velocidade muito maior. Então, a superdotação, essa tendência genética, ela já nasce sim com o sujeito, tá? O que a gente desenvolve? A gente desenvolve essa superdotação a partir do ambiente, das oportunidades, né? Do que se faz. Outra pergunta que surgiu muito também, deixa eu achar aqui, foi essa aqui, ó. Existe mais de um tipo de superdotação? Essa também surgiu muito. A superdotação, ela é um pacote neurológico, cerebral, intelectual de capacidade de aprender, de associar, de raciocínio rápido. Essa é a superdotação. Mas, nesse sentido de ter mais de um tipo, né, que nem essa seguidora pediu, perguntou, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter a expressão da superdotação. Então, a pessoa é superdotada, mas a aptidão dela é na área da matemática, por exemplo, né? Ou ela é superdotada, mas a aptidão é nas linguagens. Aquela criança de 3, 4 anos que lê, né, entende o que lê e, sei lá, já fala um pouco de inglês, de alemão, A superdotação é um pacote neurológico, intelectual. Como ela vai aparecer para o mundo, essa superdotação, aí é uma coisa individual de cada pessoa, né? E também da questão do ambiente. O que foi oferecido para essa criança para que ela conseguisse, então, manifestar a sua superdotação. Aí tem outra aqui que eu achei muito interessante, muito interessante, que é a diferença entre superdotação e altas habilidades. A superdotação, então, é esse pacote intelectual, né, neurológico, de capacidade, né, de conseguir raciocinar, associar as informações, aprender muito rápido e conseguir usar essas aprendizagens. Então, a superdotação é isso. As altas habilidades, elas são direcionadas, né? Então, assim, na nossa legislação brasileira, o termo ele vem junto ali, né? Altas habilidades, barrinha, superdotação. Uma questão de nomenclatura, tem toda uma história envolvida, mas as altas habilidades, gente, via de regra, elas são desenvolvidas. Então, se a pessoa tem uma superdotação intelectual e ela vai para uma determinada área, ela desenvolve essa alta habilidade. Mas um sujeito, talvez, que não tenha essa superdotação genética, de certa forma também consegue desenvolver uma alta habilidade, né? Isso depende do foco, isso depende do empenho dele naquela tarefa, naquela aprendizagem, da repetição, do treino. Então, a alta habilidade, de certa forma, ela consegue estar um pouquinho separada da superdotação, porque a gente pode desenvolver ela. A superdotação não, ela vem com a gente, né? E aí, claro, ela vai se desenvolver, ela vai se aparecer, né, para o mundo, ela vai se expressar a partir do estímulo, a partir dos recursos, né? Mas existe aí uma linha tênue entre superdotação e altas habilidades. Outra pergunta, gente, que essa sim, ó, foi perguntada demais, tá? Até deixei separadinha aqui, anotei. Como se identifica uma pessoa superdotada? A identificação, conforme o caso, ela vai ser muito óbvia, né? Uma criança de 3 anos que aprendeu a ler sozinha, 4 anos. Bom, é lógico, né? A gente tem
alguma coisa tem ali. Naturalmente o cérebro não está maduro ainda, né? Para isso, para essa aprendizagem. E ainda a leitura e a escrita, né, a matemática formal, são habilidades que a gente precisa que alguém ensine. Por isso elas são ensinadas na escola. O nosso cérebro, ele não tá simplesmente, eu tô vendo ali, tem um monte de coisa escrita e a criança aprende, né? Tem que ter método, né? É muito importante todo esse processo de escolarização, de alfabetização. Então, uma criança de 4 anos que aprendeu a ler, né? É óbvio, é lógico, né? Outra questão, né? Tá com 6, 7 aninhos, aprendendo a ler e escrever na escola, mas já faz cálculos de 5º ano. É lógico, né? Temos uma coisa ali, né? Ou faz pinturas maravilhosas, né, gente? Sabe, ela olha um troço e ela desenhou aquilo tudo. Bom, tem alguma coisa ali, então é lógico, né? Só que nem sempre é assim, né? Às vezes a criança, ela tá num contexto que não favorece, então ela tem essa aptidão, o raciocínio dela é extremamente rápido, só que ela não tem a oportunidade. Então, às vezes isso vai ser percebido lá na escola, né, no 3º, 4º ano, às vezes se é uma criança muito tímida, que talvez tenha vergonha de ser diferente dos colegas, vai passar batido, né? Então, essa identificação, ela é muito individual de cada caso. Nem sempre é gritante a ponto de todo mundo perceber. Às vezes é gritante, mas as pessoas não percebem, né? Porque essa criança não tem o ambiente favorável, né? Enfim, como foi perguntado, como se identifica, né? Essa identificação, então, ela é muito caso a caso. Outra pergunta, então, quem pode avaliar se uma pessoa é superdotada ou não? O ideal sempre é equipe multidisciplinar. Agora, falando de uma criança que já os pais perceberam, a escola percebeu, não, mas olha só, tem 5 anos e tá lendo e escrevendo, né? Tem que fazer uma avaliação. O ideal sempre é equipe multidisciplinar, tá, gente? Com um neurologista infantil, né? Um neuropediatra, uma psicóloga, neuropsicóloga, uma psicopedagoga, neuropsicopedagoga, um profissional, se é uma questão de linguagem ali da fonoaudiologia. Então, o ideal sempre são equipes multidisciplinares, de preferência compostas, né? De preferência não, principalmente, na maioria dos casos, composta por um neurologista infantil, um psicólogo, né, especializado em neuropsicologia e um psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. É o grupo, assim, de frente, no caso, para fazer, então, uma avaliação formal, com instrumentos, né, validados, a partir do DSM, a partir, então, de critérios que são estabelecidos para poder, então, que essa criança tenha um laudo, né, que daí quem dá é o médico neurologista, dizendo, então, né, que ela tem essa condição, né, isso facilita a vida dela na escola, facilita a vida dela em vários ambientes, e os manejos, né, o que se faz depois disso, né, gente, porque saber o que serve para isso, né, para saber o que se vai fazer com isso, né, não é um ponto final, é só um ponto de partida pra gente traçar os caminhos e ajudar essa criança. Aí a outra que também tá ligada com essa, tá? Se existe teste para superdotação. Sim, tá? Tem vários, então. Tem alguns que são triagens, né, de superdotação, tem outros, mas a superdotação, ela não depende só de testagens, tá, gente? Ela depende dessa observação também, essa coisa qualitativa, né? Por exemplo, o exemplo clássico que eu sempre dou, a criança tem 4, 5 anos e ela aprendeu a ler do nada e ela tá lendo e ela tá entendendo o que tá lendo. Bom, né? Isso é um baita indício. Aí a gente faz toda essa outra parte de testagem padronizada, né? Pra ter certeza e também pra ver exatamente que áreas, né? É só na linguagem? Não, é na linguagem e na matemática. Não, ela tem outras habilidades artísticas, comunicacionais, enfim, né? Então as testagens, elas são às vezes para ir limpando também esse quadro, para ter certeza, claro, né, gente? Óbvio, né? Para isso a gente tem testagem e também para ir limpando, né, o quadro, para ver para onde se direciona, então, essa superdotação, essa alta habilidade. Mas existem sim testagens, tá? Se a superdotação pode ser identificada na vida adulta, claro que sim, tá? Especialmente em contextos onde na infância, né, isso não foi olhado. Então, aquela criança que com 4, 5 anos lia e escrevia, mas se a gente for pensar no tempo científico, poucos anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, essas crianças até eram reconhecidas, mas elas ficavam lá, o fulaninho é o fulaninho inteligente da turma, né? Os irmãos, né, aprenderam a ler no tempo normal, mas o fulaninho lá aprendeu antes. Então, é um fulaninho que conforme o espaço, a família, ele era elogiado, claro, a escola, com certeza,
certeza, né? Tem toda, assim, uma questão social em cima disso, né? As pessoas acham muito bonito quando uma criança consegue fazer coisas precocemente. Só que se isso não é incentivado, chega num ponto que ela meio que nivela com os outros, né? E a vida segue. Mas muitas vezes ela se sente desajustada, ela percebe coisas com muito mais rapidez, então às vezes é difícil para ela algumas questões sociais, né? E isso vai indo, né? E conforme o sujeito chega num ponto que aquela inquietude, né? Aquela coisa de parecer não estar nunca adaptado, nunca pertencente a nenhum ambiente, e a pessoa vai buscar ajuda, vai buscar uma avaliação, vai buscar um recurso, e ela sim se descobre com superdotação e altas habilidades, né? Não é tão incomum assim. Agora, a gente está em tempos assim, onde as identificações são mais precoces, né? As escolas estão bem atentas, as famílias, né? Claro que tudo depende do contexto. Um contexto socioeconômico, cultural mais desfavorável, às vezes esse processo demora mais. Então, mas a gente está num outro momento, em questão até científica acerca disso, né? Então, tá mais fácil a identificação, tá mais fácil a gente pegar isso na infância, mas não é tão incomum lá na vida adulta a pessoa se descobrir uma pessoa então superdotada, né, com altas habilidades. Essas foram algumas das perguntas que vocês enviaram sobre superdotação, todas muito importantes, mas eu sei que ainda ficou muita coisa que também é muito importante de fora. E por isso vai ter então um segundo vídeo, onde eu vou seguir respondendo as tuas perguntas, para que a gente consiga então ter um entendimento melhor do assunto e ir diminuindo então os mitos, né, gente? Para a gente ter a informação de qualidade. Se você se interessa por superdotação, tem dúvidas, né, quer diminuir esses mitos, né, vamos evitar as confusões, né, gente? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o teu like, que em breve sai a parte 2 desse vídeo com mais respostas, né, às tuas perguntas. E se ainda tiver alguma dúvida, entre essas respostas, essas perguntas, né, que a gente está respondendo, a tua pergunta ou o teu questionamento não foi contemplado, ou te gerou outro questionamento, coloca aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer responder tuas dúvidas. Te aguardo então no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!